Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Ambiental. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a interação da energia na forma de radiação de ondas eletromagnéticas com a matéria, especificamente falando do ozônio e do oxigênio. A gente vai entender a formação e a destruição natural do ozônio e entender por que a camada de ozônio se encontra ali na estratosfera. Então, vamos para a aula. Em aulas passadas, a gente já viu que o ozônio ele se concentra em uma região da estratosfera. Mas por quê? O que é que impede o ozônio de se formar em camadas mais baixas, como por exemplo aqui junto ao nível do mar, ou até em camadas maiores, superiores da atmosfera? Então vamos tentar explicar isso nesse vídeo. E vamos entender que o ozônio ele não é uma molécula que existe perene lá na estratosfera. Ela está o tempo todo se formando e se decompondo. Então vamos entender por que isso acontece. Beleza, gente? Então, vamos ver alguns princípios de fotoquímica, ou seja, processos químicos que ocorrem em função da absorção ou até da liberação também de fótons, ou seja, radiação eletromagnética. Então, primeiro, a luz ela pode ser considerada como uma onda ou como tendo propriedades de partícula. Quando a gente estuda a interação da luz com a matéria, é interessante a gente analisar a luz como sendo formado por partículas, que nesse caso nós chamamos de fótons. Então, ela é emitida, absorvida pela matéria em pacotes finitos, denominados fótons. A relação entre a energia e a frequência e o comprimento de onda de um fóton é a seguinte. A energia de um fóton ela corresponde a uma constante, denominada constante de Planck, a gente daqui a pouco vai dar o valor dela para vocês aqui, vezes a frequência. Isso aqui é a frequência. Então, o que é que a gente tira de importante aqui? Que a energia e a frequência elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a frequência do fóton, maior a sua energia, maior a energia que ele transporta. Essa fórmula você pode juntar com uma que a gente viu no vídeo passado, que é a relação entre frequência e comprimento de onda. Só lembrando a vocês que a frequência ela é igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então esse lambda aqui é o comprimento de onda. Então se eu pego essa fórmula e jogo dentro dessa, no lugar aqui de frequência, pode ver que aqui é a constante de Planck vezes C sobre comprimento de onda, a velocidade da luz sobre comprimento de onda, que é o que nós temos aqui, a velocidade da luz sobre comprimento de onda. Então isso aqui, a gente só fez a substituição, é exatamente a frequência. Tranquilo? Pode ver que substituiu direto. Um detalhe importante é que essa equaçãozinha aqui nos mostra outra coisa, que energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. É importante a gente gravar isso. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia. Então, quando você aumenta o comprimento de onda, a energia diminui. Essa é a conclusão que a gente tira daqui. A gente vai fazer muito poucos cálculos. O que a gente tem que entender aqui é quando é que a energia é maior, quando é que a energia é menor, relacionando isso com a frequência e com o comprimento de onda. Os cálculos serão muito poucos. Tá? Então, continuando. Se você analisar direitinho, essa constante de Planck aqui, ela tem o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Beleza, gente? Não é para decorar esse valor, é apenas para mostrar a vocês o valor da constante. Você pode encontrar números diferentes aqui, porque pode mudar aqui para a unidade de energia, tá? Geralmente.
ou então pode ser a constante por mol, e aí você teria um valor diferente, mas na realidade não é diferente, é um valor que está sendo somente transformado para outra unidade. E a velocidade da luz, que é 299.792.458 metros por segundo. Né? Detalhe, aqui normalmente a gente vai arredondar para 300 milhões de metros por segundo, ou seja, 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1. Se acostume também com essa questão da unidade, isso é importante. Tá? Eu posso colocar menos 1, eu posso botar por segundo, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Às vezes é melhor colocar assim, tá? É mais fácil de interpretar e fazer alguns cálculos. Bom, então a gente pode reescrever a equação anterior avaliando o produto de duas constantes, que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz. Isso aqui não muda. Então a gente pode multiplicar logo esses valores e deixá-los já em base molar, ou seja, para um mol e não para um fóton. Lembra que aquela equação que a gente viu anteriormente, as equações que a gente viu anteriormente, elas relacionam a energia para um fóton. Aquilo ali é tudo para um fóton apenas. Lembra que a gente vai tratar a luz dessa forma, como se fosse uma partícula. Então a energia de um fóton, tá, é dada pela equação anterior. Só que a gente não trabalha com um fóton, a gente vai trabalhar com mol, é mais fácil a gente trazer para a base molar. Tá? Então, simplesmente a gente vai fazer uma regrinha de 3, em vez de trabalhar com 1, a gente vai trabalhar com 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol. Apenas isso. Tá? Então, vamos continuar. Fornece uma forma mais simples de relacionar a energia absorvida por um mol de matéria, quando cada molécula absorve um fóton. Lógico, se eu estou dizendo a você que uma molécula absorve um fóton, é o que a gente vai trabalhar, então é a mesma coisa dizer que se eu tenho 10 moléculas, vai absorver 10 fótons. Se eu tenho 1 milhão de moléculas, vai absorver 1 milhão de fótons. Se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, vai absorver 6 vezes 10 a 23 fótons. Traduzindo, 1 mol de moléculas absorve 1 mol de fótons. É por isso que é melhor trabalhar na base molar, porque a gente trabalha com mol e não com um apenas. Esse produto, eu não vou perder tempo aqui, mas se você quiser fazer, só multiplicar o valor da constante vezes o valor da velocidade da luz, que a gente viu anteriormente, e depois fazer a regra de 3. O valor que você encontrou é para um fóton. Para 6 vezes 10 a 23 vai ser quanto? X. Pronto. Aí você vai encontrar esse valor aqui, que vai estar em kilojoules. Outra coisa que ele fez foi transformar para kilojoules. Outra coisa que lá é em metros e aqui está em nanômetros já, está tudo transformado. Essa transformação já está toda nesse valor aqui. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu demonstro isso aqui a vocês. E também já está por mol, ó, na base molar. Isso tudo facilita na hora dos cálculos, porque normalmente a gente trabalha com nanômetro, normalmente trabalha com kilojoules. Então essa nova constante que a gente achou, por que constante? Porque a multiplicação de duas constantes é uma constante. Então essa nova constante que a gente achou aqui, para facilitar a nossa vida, tá? Ela já está em kilojoules, em nanômetros. Então os cálculos que você fizer tem que usar nanômetro ou o resultado vai estar já em nanômetro. E já está para a base molar, já está por mol. Então, substituindo naquela equação anterior, então lembra que como é que era a equação anterior? Era E igual a velocidade da luz vezes a constante de Planck sobre o comprimento de onda. Ora, esse valor aqui, calculado para a base molar, dá isso aqui de cima. Então só foi feito aqui o quê? Colocar o valor dessa nova constante aqui na equação. Então essa equação é aquela anterior, já com a constante calculada, o valor da multiplicação das constantes calculadas. Tá? Aí facilita, por quê? O que é que eu quero? A energia, comprimento de onda, ou o comprimento de onda a partir da energia. Aí já é só fazer a continha, dividir isso aqui, ou então multiplicar. Tá? Então, continuando. A energia dos fótons de luz nas regiões UV, ultravioleta, e na região do visível, a gente já trabalhou isso na aula passada, tá? Para quem não assistiu, vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês. São
da mesma ordem de grandeza que os ΔH das reações químicas. Olha que interessante, olha. A energia que esses fótons têm nessa região corresponde ao ΔH de reações químicas. Ou seja, você pode fazer com que reações ocorram utilizando essa energia desses fótons. Daí o termo fotoquímica, é usar a energia dos fótons para realizar processos químicos. Inclusive para a dissociação de moléculas em átomos. Lembrar o que é dissociar a molécula em átomo. Se eu tenho isso aqui, ó, H, um exemplo, né? Ligado a H. Então você quebra essa ligação. Quando você quebra a ligação, você vai ter H e H. Olha, os dois H separados. Tá? Então lembra que aqui é um mais o outro, ou seja, um H e outro H. E aqui eu tinha H ligado a H. Então estou quebrando essa ligação. Então, para quebrar essa ligação, eu posso fazer isso simplesmente irradiando essa molécula com energia suficiente e correspondente à energia de dissociação dessa ligação, dessa molécula aqui. Tá? Então é apenas isso que a gente está querendo mostrar. Então aqui vamos ver mais um exemplo. Você tem aqui uma molécula que pode ser, como eu falei agora há pouco, HH ou O, pode ser uma molécula com átomos diferentes, HCl, tá? A molécula aqui não interessa, interessa que estão ligados, dois átomos ligados. Ora, quando o fóton atinge essa molécula, ocorre a absorção de energia por quebrando a ligação e separando a molécula em átomos. É só isso que a gente está falando. Essa energia que a molécula absorve para virar átomos, para se dissociar em átomos, é chamada energia de dissociação, ou energia da ligação, energia para quebrar a ligação. E essa energia ela pode ser fornecida através de fótons, ou seja, radiação eletromagnética. Tá, beleza, gente? Bom, por exemplo, aqui é um exemplo. A gente sabe que para você pegar o oxigênio O2 e quebrar em 2O, olha que interessante, ó. Tem aluno que na química confunde muito isso. Por que às vezes o número vem embaixo? Por que às vezes ele vem do lado? Né? Aqui ele é chamado de índice e aqui é chamado de coeficiente. É simples. Quando o número está embaixo, quer dizer que os átomos estão ligados na mesma estrutura, na mesma molécula. Quando está do lado, quer dizer que eles estão separados. Então isso aqui é simplesmente O ligado a O, porque aqui é uma ligação dupla que liga, né? Produzindo O mais O separado. O mais O, 2O. A mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Então, se você analisar isso aí, a energia, aquela formulazinha que eu dei agora há pouco, olha, energia, aí está aqui a constante, já com as suas unidades, e aqui o comprimento de onda. O que é que eu vou querer aqui? Calcular o comprimento de onda para essa energia. Ou seja, qual é o comprimento de onda do fóton que eu preciso irradiar o oxigênio para poder quebrar o oxigênio em átomos de oxigênio. Traduzindo é isso. Eu quero quebrar o oxigênio. Eu sei que a energia para quebrar é essa, mas eu quero saber que fóton, que comprimento de onda eu devo utilizar. Obviamente, eu também poderia estar calculando a frequência, mas normalmente se usa comprimento de onda. Tanto faz usar uma coisa ou outra. Tá? Só lembrando que energia e frequência diretamente proporcionais. Energia e comprimento de onda inversamente proporcionais. Então vejam só. Então, fazendo a inversão aqui, né? Só trazendo esse termo para cá e esse para cá, porque eu quero o comprimento de onda a partir da energia. Somente isso aqui. E aí substituindo, olha só, aqui a constante, aqui a energia, para quebrar a ligação, as unidades, veja que aqui vai cancelar, aqui também vai cancelar, só vai sobrar o nanômetro, que é a unidade de comprimento de onda, de distância, né? Comprimento. Então, calculando, o comprimento é 241 nanômetros. Se vocês lembrarem da aula passada, né? Essa energia aqui está na região do ultravioleta, tá? São raios ultravioleta. Então veja que não é a radiação visível que quebra o oxigênio, não é na região do visível, é na região do ultravioleta. Que interessante. Então, fotólise, fóton, né? Luz, e lise, quebra, né? Então, aquilo ali foi que a gente acabou de fazer, foi a fotólise. Né? Qualquer molécula de oxigênio
que absorva um fóton de luz de comprimento de onda 241 nanômetros, olha que interessante, ou menor. Por que menor? Porque se o comprimento de onda é menor, a energia é maior. Então ele terá um excedente de energia suficiente para se dissociar. O que a gente acabou de fazer agora há pouco. Pegar o oxigênio, quebrar, dissociar. A palavra dissociar aqui quer dizer separar, né? Então ele vai separar, vai quebrar para formar átomos livres, átomos isolados. Então, aqui a equação, como é que a gente representa isso? Então, o oxigênio mais o fóton na região com energia, né, correspondente ao comprimento de onda 241 nanômetros ou menor, tá? E isso aqui vai quebrar formando moléculas, formando átomos de oxigênio. Moléculas não, átomos de oxigênio. Bom, e o que é um estado excitado? A gente já sabe, né? Desde a química básica lá, que estado excitado é quando um átomo ou uma estrutura química, uma espécie qualquer, tem mais energia do que o seu estado fundamental. Então aquilo a gente chama de estado excitado. Tá? Então vejam bem. A absorção de um fóton com energia menor, ou seja, comprimento de onda maior, não dissocia. Lógico, a energia para quebrar é aquela. É aquele valor ali. Correspondente a 241 nanômetros. Ora, se eu botar uma energia menor, não vai ser possível quebrar a ligação. Né? Então, se você irradiar com um comprimento de onda maior do que 241 nanômetros, lembra, comprimento de onda maior quer dizer energia menor, porque são inversamente proporcionais. Isso eu não me canso de repetir, até que vocês gravem. Não dissocia a molécula. Leva a molécula a um estado excitado, simbolizado por um asterisco. Então, a molécula vai absorver radiação e vai ficar com, não com a ligação quebrada, mas vai ficar com energia acumulada. A energia é convertida rapidamente para aumentar a energia cinética da molécula. Gente, energia cinética da molécula, temperatura, vai fazer com que a molécula tenha uma temperatura maior. E, obviamente, vai liberar isso na forma de calor. Então, olha que interessante. O oxigênio absorve o fóton maior do que 241 nanômetros, ou seja, a energia menor. Lembra que se for esse valor ou menor, vai quebrar, mas aqui é maior, né? Então vai formar o oxigênio no estado excitado. Esse asterisco representa o estado excitado. Tá? O que é que acontece então? Esse oxigênio vai pegar essa energia que ele tem a mais, tá? Ele vai começar a vibrar mais, ele vai ter energia cinética maior e ele vai transferir isso para as moléculas vizinhas a ele. Quando ele transfere isso, ele libera o quê? Calor, porque calor só aparece na hora que transfere. Então, o oxigênio, ele volta a ficar o oxigênio sem ser excitado, só que para ele voltar a ser o oxigênio sem estar excitado, ele vai ter que liberar aquela energia que ele tinha maior na forma de calor, transferindo para as moléculas vizinhas a ele. Tranquilo, gente? Criação, pronto. Aqui é que é importante, ó. Criação e destruição não catalítica do ozônio. Tá? Porque o ozônio ele pode ser destruído ou até criado cataliticamente, mas aqui a não catalítica, sem uso de catalisador. Bom, a reação de formação do ozônio gera calor suficiente para determinar a temperatura na estratosfera. Então veja que essa reação gera calor, tá? E isso determina a temperatura da estratosfera. Olha a importância do ozônio na estratosfera. Acima da estratosfera, a concentração de moléculas é baixa e a maior parte do oxigênio existe na forma atômica. Por quê? Porque eles absorvem a radiação que vai chegando do Sol, UVC. Então não existe lá moléculas, praticamente. As moléculas estão na concentração muito baixa. Por quê? Porque estão absorvendo a radiação ultravioleta, como a gente viu agora há pouco, e se transformando em oxigênio. Grava isso, ó. Ele absorve UVC. Lembra que o UVC é aquele mais perigoso, a gente viu isso na aula passada. Então, esse UVC ele é absorvido, tá, acima da estratosfera, em regiões superiores ou até em camadas superiores da estratosfera. Ali, praticamente, só existe oxigênio na forma atômica, porque qualquer molécula que se forme vai quebrar rapidamente pela absorção de radiação UVC. Olha que interessante. Grava isso, é importante. Então, na estratosfera,
A concentração de oxigênio é relativamente grande, então, na estratosfera. A concentração de oxigênio atômico é pequena, então tem oxigênio atômico também na estratosfera, mas aí inverte a situação. Por quê? Porque aí a radiação UVC ela está sendo absorvida lá em cima. Ela não chega nessa região da estratosfera praticamente, ou chega muito pouco. Resultado, consegue se formar algum oxigênio atômico, mas a quantidade de moléculas é muito maior nessa região. A colisão mais provável, obviamente, ó, tá lá, um bocado de molécula, tá? Oxigênio, átomos de oxigênio. Então, o que é mais provável? Que um oxigênio vai colidir com outro oxigênio ou que ele vai colidir com a molécula de oxigênio? Quem é que tem mais? Né? Então, ele vai colidir com a molécula de oxigênio. Vai produzir, obviamente, o ozônio. Então, essa reação aqui, ela ocorre com maior frequência na região da estratosfera. Por quê? Porque eu tenho alguns átomos de oxigênio formados, poucos, eu tenho muito. Esse é que é o segredo, saber quem tem mais. Quem tem mais na estratosfera? Oxigênio, O2, moléculas de oxigênio. Então é mais provável que um átomo desse colida com O2, produzindo ozônio. Então olha aqui a reação de produção do ozônio. Aí essa reação libera o quê? Calor. Exatamente aquele calor que vai manter a temperatura, que vai determinar a temperatura na estratosfera. Em regiões mais baixas, olha, a gente já viu o mais alto, a gente viu o meio. O que acontece no alto? O O2 vira O, vira 2O. Por quê? Porque tem muita radiação UVC. Então o O2 absorve o UVC e vira O. Isso também acontece no meio? Bom, acontece, mas bem menos. Isso quer dizer que no meio tem O? Tem, mas tem muito pouco. Então em cima da camada de ozônio, não, tem ozônio, não há formação do ozônio. Por quê? Porque como tem muito O, é mais comum o O colidir com outro O e virar O2 novamente, que vai absorver radiação virando O. Então não tem lá, não tem como, vai ficar nesse ciclo eterno. Não tem como formar ozônio em camadas superiores da atmosfera. Tá? Então é por isso que o ozônio não se forma lá em cima, em camadas muito acima da estratosfera. Ele vai se formar lá na estratosfera. Então, regiões baixas, o que é que acontece? Aí é o contrário, existe pouco oxigênio, já que a radiação veio de alta energia já foi toda absorvida. Então lá embaixo da estratosfera, a UVC, que é a de maior energia, não chega. Não chega, já foi toda absorvida lá em cima. Foi absorvida para formar oxigênio. Tá? Então pouca quantidade de ozônio é formada. Por quê? Porque não vai ter oxigênio dissociado. Como é que forma o ozônio? Ó, O2 mais O, a gente viu agora há pouco, lembra? Produzindo O3. Tem que ter O. Tem que ter O. Mas tem que ter muito O2. O que é que acontece embaixo? Tem muito O2, mas não vai ter O. Porque não tem como formar o oxigênio atômico. Não está chegando radiação para formar o oxigênio atômico. Só, simplesmente isso, bem simples. Tá? Então, quase todo o ozônio presente nessa região é proveniente da região acima, ou seja, obviamente o ozônio, por ser uma molécula mais pesada, mais densa, a tendência dela é fazer o quê? Descer. Então o ozônio vai descendo. Então, a maior quantidade de ozônio ocorre na região da quantidade de radiação UVC, olha que interessante, e a quantidade de O2 é máxima. Então, em regiões onde tem UVC e tem O2, você vai formar o ozônio. Por que é necessário UVC? Para formar átomos de oxigênio. Porque são esses átomos de oxigênio que colidem com moléculas, então tem que ter também muito oxigênio, tá? Remanescente. Tem que ter oxigênio para formar o O e tem que ter oxigênio para colidir com o O formado. E aí ele forma o ozônio. E onde é que ocorre isso? Bom, nas regiões médias da estratosfera. E isso ocorre como? Em que regiões? A 25 quilômetros em áreas tropicais. Olha o equilíbrio como é interessante. Olha que coisa interessante. Isso aqui acontece já há milhares de anos. Isso começou a acontecer, obviamente, imagine o seguinte. Numa atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Conclusão, a radiação ultravioleta ela batia tanto a UVA como a UVB, o VC, ela chegava até o nível do mar. Obviamente, os primeiros seres vivos, então, conviveram com essa radiação. Com a chegada dos seres vivos que produziram oxigênio, começou a se formar então a camada de ozônio, que obviamente no início devia estar no nível mais baixo e foi subindo em função de
a absorção cada vez maior em camadas superiores de radiação UVC até chegar na posição atual. Olha que coisa interessante. A camada de ozônio só surge com o surgimento da vida e, o mais importante, com o surgimento de seres vivos capazes de produzir oxigênio, ou seja, fotossintéticos. A 21 quilômetros sobre latitudes intermediárias, né? Lembra que tropicais é mais ali para o Equador, né? Intermediárias, entre o Equador e os polos. E a 18 quilômetros sobre regiões subárticas. A maior parte do ozônio está entre 15 e 35 quilômetros. É o que nós chamamos de camada de ozônio. Tá vendo aí como é fácil, como é simples de entender? Então, por que eu tenho ozônio? Porque o oxigênio é capaz de absorver radiação UVC e virar oxigênio atômico. As moléculas absorvem de O2, absorvem radiação UVC e viram oxigênio. Esse oxigênio colide com outra molécula de oxigênio que ainda não foi quebrada pelo UVC e vira ozônio. Olha que interessante. Onde é que acontece isso? Hoje, entre 15 e 35 quilômetros de altitude. Muito simples. Está aí para vocês a formação da camada de ozônio. Continuando então. Inversão térmica, né? Uma terceira molécula, designada como M, é necessária para retirar energia térmica. A gente falou que quando você forma o ozônio, você também libera energia. Essa energia tem que ser passada, né, para outra molécula, na forma de calor, energia térmica. Então, a liberação do calor resulta na temperatura mais elevada da estratosfera em comparação com a camada acima e abaixo dela. Olha que interessante. É isso que a gente chama de inversão térmica. A estratosfera ela tem uma temperatura maior que a camada acima dela e tem uma temperatura maior que a camada abaixo dela. Isso quer dizer que tem alguma coisa que acontece na estratosfera que aumenta a sua temperatura. E o que é isso? É a formação do ozônio, que libera calor e aquece aquela região. Como é que a gente chama isso? Inversão, porque está invertendo. Aquela camada do meio não poderia estar mais aquecida do que a de cima do que a de baixo. Deveria estar pelo menos a temperatura igual ou próxima. Mas ela está mais aquecida. Por quê? Formação do ozônio. Então, isso é chamado de inversão térmica. Esse fenômeno, acabei de falar. Então, o O2 mais o O, mais uma molécula qualquer, esse M aqui é uma molécula qualquer, se transforma em ozônio, mais M, mais calor. Tá certo? Então, veja que esse M, a função dele, ele vai estar aqui e aqui. Se eu quiser até cancelar, eu cancelo, fica somente a equação que a gente já viu. Mas esse M é quem vai receber, porque lembra que o calor, ele só se manifesta quando você transfere o calor, quando há uma transferência de energia, aí você vai ter o calor. Então, é necessário uma terceira molécula, na realidade, não, terceira espécie química, para receber essa energia que foi gerada na reação. Tá? Tranquilo, gente? Bom, e a decomposição do ozônio? Porque naturalmente o ozônio se forma e se decompõe. Naturalmente. Essa história de destruição da camada de ozônio, ela se destrói todo dia. O que a gente analisa como destruição da camada de ozônio é de forma, vamos dizer assim, artificial, aí a gente vai estudar no próximo vídeo. Mas o que a gente está falando hoje é na destruição natural do ozônio. Porque senão todo o oxigênio virava ozônio, a camada do ozônio ia crescer, crescer, crescer. Isso não acontece. Então, o que é que acontece? Na realidade, existe um equilíbrio entre a formação e a destruição do ozônio. Então, o ozônio absorve com eficiência luz, UV, né, de comprimento de onda menores que 320 nanômetros, né, generalizando aí. O estado excitado pode induzir uma reação de dissociação. Portanto, gente, a absorção de um fóton UVB ou UVC resulta na decomposição de moléculas de ozônio. Olha que interessante. O UVC, o UVB, no caso também, eles podem destruir o ozônio. Então o ozônio se forma pelo UVC, mas ele também pode ser destruído pelo UVC. Então, oxigênio, ozônio, O3, mais um fóton,
com um comprimento de onda menor, portanto energia maior, né, do que 320 nanômetros, produz O2 asterisco excitado e O excitado, ou seja, decompõe o ozônio em oxigênio e molecular e oxigênio atômico. Alguns átomos de oxigênio reagem com moléculas de O3, transformando-as em O2. Outra forma de destruição. Então, a gente está aqui vendo duas formas de destruição. A primeira forma de destruição é o ozônio absorver naturalmente radiação e se dissociar. Pode ser o VB ou o VC. O VB porque o VC está sendo absorvida para cima, mas na camada mais embaixo é o VB. Está absorvendo o VB e está quebrando, está dissociando. Tá? Então, isso acontece com o ozônio naturalmente. Mas também outras moléculas de oxigênio naturalmente colidem com o ozônio e também podem fazer com que ocorra a decomposição desse ozônio. Então veja que eu estou mostrando a vocês duas formas de decompor o ozônio. Uma por absorção de radiação, UVB principalmente, ou por reação com um átomo de oxigênio. Então, se um átomo de oxigênio encontra o ozônio, ele vai destruir e formar duas moléculas de O2. Tá? Como é que isso acontece? Então, alguns átomos reagem com o ozônio, transformando em O2. Só isso. O3 mais O. Aqui está faltando um 2. Tá? Desculpa a falha. 2O2. O3 mais O. 2O2. Ciclo de Chapman. Bom, esse ciclo de Chapman vai exatamente mostrar esse equilíbrio de produção. Ele vai resumir as reações de produção e decomposição natural do ozônio. Então, gente, ele vai resumir tudo que eu falei. Vocês vão ver isso agora. De uma forma de que a gente possa ver em um esquema. Tá? Então, quando você vê isso aí, ciclo de Chapman, simplesmente é equilíbrio entre produção e decomposição de ozônio. Então, o oxigênio, O2, absorve radiação UVC e se transforma em O, dois átomos de O. Está resumindo aqui, obviamente. Esse átomo de O reage com o oxigênio e se transforma em O3. Então veja que aí é a formação, como a gente viu agora há pouco, do ozônio. Legal? Só que o ozônio, por sua vez, ele pode reagir com um átomo de O e aí voltar a virar O2. É uma possibilidade. Né? Ou outra possibilidade é o O3 absorver radiação, principalmente UVB, e também voltar a se transformar em O e O2, quer dizer, o inverso do que a gente viu agora há pouco aí. Tá? Então veja que essas reações ficam competindo entre si, ocorrendo o tempo todo, uma a outra, uma a outra, uma a outra, de forma que o ozônio ele está sendo constantemente sendo produzido e sendo decomposto constantemente, diariamente, o tempo todo. Produz ozônio, quebra ozônio. Então, nenhuma molécula de ozônio sobrevive por muito tempo. A ideia que a gente tem é que ela é perene, formou a camada de ozônio e ela está lá, não acontece nada. Não é assim. Existe um equilíbrio. O tempo todo está se produzindo, está se consumindo o ozônio. Há um equilíbrio entre a produção e o consumo de ozônio. Então, o que nós chamamos de camada de ozônio, portanto, o ozônio na estratosfera está constantemente sendo formado, decomposto, regenerado durante as horas de luz diurna. Né? Obviamente isso acontece de dia, quando está à noite você não tem como produzir porque não tem radiação. Por exemplo, o tempo de vida médio, olha que interessante esse dado, de uma molécula de ozônio, numa altitude de 30 km, é de cerca de meia hora. Isso quer dizer que a maior parte das moléculas só existe durante meia hora. Forma-se o ozônio, meia hora depois desaparece aquela molécula. E aí já aparece outra, e forma outra, e assim vai, né? Mantendo o equilíbrio. O ozônio é produzido na estratosfera. Olha esse resumo aí. O ozônio é produzido na estratosfera porque há UVC para dissociar moléculas de O2. Então precisa do UVC para poder produzir átomos, né, a partir da dissociação de O2. Onde é que acontece isso? Em camadas superiores da estratosfera, lá em cima. Produzindo assim átomos de oxigênio, a maioria dos quais colidem com outras moléculas de ozônio, de oxigênio, para formar então ozônio. Legal?
O gás ozônio filtra as radiações UVB e UVC procedentes da luz solar, mas é temporariamente destruído. Então veja que o ozônio que se formou, agora há pouco a gente falou que a partir do oxigênio que tinha absorvido UVC, ele também absorve UVB e UVC remanescente, tá? E que vem lá do Sol, e ele é destruído, ele volta a virar oxigênio O2 e átomos de oxigênio. Olha que interessante esse equilíbrio. A radiação ultravioleta, ao mesmo tempo que forma, também destrói o ozônio, e aí esse equilíbrio é que mantém essa absorção de toda. O UVC é totalmente absorvido desse processo, o UVB não, ainda passa um pouquinho, mas o UVC é totalmente absorvido nesse processo, protegendo a gente da radiação UVC. Não é? Por quê? Lembra que a vida evoluiu com essa camada de ozônio, então ela evoluiu para não ser atingida por essa radiação UVC. Então, olha só, o ozônio não se forma embaixo, em camadas baixas, tá, da estratosfera, devido à ausência de luz UVC. Porque o UVC, como a gente viu agora há pouco, ele é todo absorvido lá em cima. Em camadas baixas, não chega o UVC, não forma ozônio. Tá aí porque o limite lá na camada de ozônio, porque ela fica ali o tempo todo, com o ozônio sendo formado e destruído, formado e destruído. Acima da estratosfera, os átomos de oxigênio são a espécie predominante, colidindo normalmente com outros átomos para formar O2. Então, acima da estratosfera, também não forma ozônio. Por quê? Porque o oxigênio, como está sendo absorvida a radiação UVC pelo O2, ele está virando átomos, tem muito átomo de oxigênio que no máximo vai colidir e produzir O2. Só que esse O2 também absorve radiação e volta a virar átomo. Então veja que nesse caso aí também não há condições de você produzir ozônio. Então quais são as condições de produzir ozônio? Presença do UVC, beleza. Presença de muitas moléculas de oxigênio. Tem que ter. Se não tiver, não produz ozônio. Onde é que tem isso? Exatamente naquela fina camada que a gente viu agora há pouco, né? Onde fica a região onde é que fica a camada de ozônio. E, por último, mesmo na camada de ozônio, o ozônio não é o gás mais abundante. Né? É outro erro da gente achar que tem muito ozônio e não é. Tem pouco ozônio. Só o suficiente para absorver a radiação ultravioleta. Sua concentração relativamente nunca ultrapassa 10 ppm, 10 partes por milhão. Isso é muito pouco, mas está lá e serve. Essa baixa concentração de ozônio é suficiente para filtrar toda a radiação UVC e grande parte da UVB, da luz solar. Então, mesmo sendo pouco, é o suficiente para poder nos proteger dessa radiação de alta energia. Só para a gente refletir, se é tão pouco, né, qualquer desequilíbrio, ou seja, se eu retirar esse ozônio, é fácil de eu retirar esse ozônio ali, e aí? Né, essa radiação começa a passar. E vocês já sabem qual é a consequência. Talvez o nome alternativo, né, isso aí é uma proposta de um autor, eu coloquei aqui só como curiosidade, em vez de chamar de camada, é chamar de escudo de ozônio. Né? Porque quando a gente fala em camada, leva-se a um erro, a uma ideia de que existe muito ozônio, né? Que a quantidade do ozônio é enorme e não é. Então talvez seja interessante chamar de escudo de ozônio e não camada de ozônio. Bom, e a gente vai encerrar por aqui. A gente viu agora a produção e a decomposição natural do ozônio, né, que acontece todo dia, o tempo todo, a cada minuto, a cada segundo, lá na camada ou escudo de ozônio. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai começar a entender a destruição causada por poluição ou causada de forma artificial do ozônio, né? E a gente vai entender um pouquinho de como acontece esse processo de destruição não natural do ozônio. Então, a gente fica hoje por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Então, até lá!